Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estamos no estúdio da Igreja Revive, na cidade de Atibaia, igreja que eu tenho o privilégio de pastorear. E eu chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, e o meu interesse é ajudar você a ler e compreender o texto de Stanley Jones, na medida que também aprendo com você e cresço nesta leitura. E hoje estamos no dia segunda-feira. Entramos já na semana 5 ontem, no dia de domingo, e agora chegamos na segunda-feira. Semana 5, segunda-feira. E o título para esta devocional de segunda-feira é outra pergunta de Stanley Jones. Ontem ele perguntou: o caminho cristão é a favor da vida? E nós vimos que sim, o caminho cristão é vida. E tudo que é contra o caminho cristão é morte, é desvio, distúrbio. E agora a pergunta é a seguinte: o pecado é contrário à vida? Nós já vimos isso ontem, que se o caminho cristão é a favor da vida, obviamente o pecado então é o desvio, o distúrbio, o que é contrário à vida. Então esta pergunta de Stanley Jones nós já respondemos ontem, mas ele vai nos ensinar a lidar com esta pergunta na devocional de hoje, segunda-feira. Ele começa então, acompanhe comigo, no primeiro parágrafo, retomando um pouco do que foi falado ontem. Ele diz assim: vimos ontem que certas passagens das Escrituras mostram pessoas corrompidas pelo pecado e não ensinam necessariamente que o pecado é natural e que a bondade é antinatural. Vimos isso em Efésios capítulo 1, vimos isso em Efésios capítulo 2, vimos isso em João também. O fato de que o pecado corrompe a natureza humana implica que ele é necessariamente antinatural. Pois se fosse natural, por que corromperia a natureza humana? Essa é a pergunta que ele já lançou ontem. Ele deveria engrandecê-lo, fortalecê-la, satisfazê-la, mas faz o oposto. O pecado corrompe a natureza humana. Portanto, o pecado é aquilo para o qual não fomos feitos. É contrário à vida. É uma tentativa de vivermos contra a vida e sairmos impunes disso. Lembra que vimos ontem que Deus está naturalmente contra nós quando pecamos? Porque o pecado, ele é totalmente antinatural. Ele não nos fortalece, não nos satisfaz. Ele nos corrompe. Por isso o pecado é contrário à vida. Olha como Stanley Jones continua argumentando isso. Em Colossenses capítulo 1, verso 21, diz assim, abre aspas, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, fecha aspas. Não eram naturalmente inimigos, mas tornaram inimigos por meio de escolhas, atitudes e hábitos errados. Mais uma vez, abre aspas, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso está lá em Efésios 1:4. Então, percebe o que ele está dizendo? Que nós não éramos inimigos por natureza. Porque o que nos fez inimigos de Deus foi o pecado. E como o pecado não é natural a nós, ele é antinatural, então nós não éramos naturalmente inimigos de Deus. Nós éramos amigos de Deus. Mas a escolha errada do mau hábito, do mau procedimento, nos fez pecar, nos fez desviar do caminho. Então nos fez inimigos de Deus, nos fez vivermos na antinatureza, aquela que Deus não nos fez para viver. Por isso Deus está naturalmente contra nós quando estamos no pecado. Veja só. O mal, então, é um defeito, algo que mancha o que é verdadeiramente natural. Mas se o mal é natural, por que ele mancha? Por quê? Não é natural o mal, por isso ele mancha. Stanley Jones está respondendo essa pergunta. Olha só, por que Hebreus 12:1 fala do pecado dessa maneira, abre aspas, que nos envolve, fecha aspas, se o pecado é natural? Se o pecado é natural, por que ele precisa nos envolver? Uma vez que ele já estaria lá, se fosse natural. Esse é o argumento do autor.
Outra passagem que fala de uma mulher que estava doente por causa de um espírito mau. Está lá em Lucas 13:11. Um espírito mau sempre nos enfraquece e um espírito bom sempre nos fortalece? Pergunta Stanley Jones. Nesse caso, um é contrário à vida e o outro é a favor da vida. Um é antinatural e o outro natural. É por isso que um espírito mau enfraquece, um espírito bom fortalece, porque um é antinatural e o outro natural. Em Hebreus 13:9 diz assim: fala de um coração que é fortalecido pela graça. A graça sempre nos fortalece. E o pecado sempre nos enfraquece? Pergunta Jones. A resposta é um inequívoco sim. A graça de Cristo em nós sempre nos deixará forte. E o pecado sempre vai nos enfraquecer. Ele continua. Disse um jovem em um acampamento, abre aspas, chegamos ao ponto em que podemos pecar com segurança. Fecha aspas. Trata-se de uma falsa segurança, pois a vida diz o contrário. Todas as filosofias da vida convergem para um único aspecto. Algumas coisas destroem a vida, lançam confusão sobre ela. Outras coisas edificam a vida e dão harmonia a ela. É disso que as filosofias de vida estão nos ensinando. Há coisas que nos promovem, há coisas que nos destroem. Em todas as realidades da vida, esta informação está muito clara. Nós falamos isso para os nossos filhos o tempo inteiro. Olha, isso vai te destruir, isso vai te fortalecer. Não faça isso porque isso é mal, é ruim para você. Não faça isso porque isso vai te destruir. Faça aquilo porque aquilo é bom. Isso está em todas as ordens, em todas as filosofias da vida. E quando olhamos para as coisas que corrompem, elas estranhamente se assemelham às coisas que chamamos pelo velho termo pecado. Em outras palavras, tudo que é anticristão não é natural, é contra a natureza. E tudo que é cristão é natural, é a favor da natureza. Nas palavras de um observador atento, nós nos tornamos naturais à medida que Jesus entra em nossa vida. Nós nos tornamos naturais, completamente naturais. Lindo isso que ele disse agora. Que quando nós deixamos o desvio do caminho, quando nós deixamos a beira do caminho, e nós entramos no caminho que é Jesus Cristo, somos por Ele abraçados. Nós vamos, à medida em que fazemos isso, encontrando a naturalidade das nossas existências. Nós vamos encontrando a nossa identidade. Porque lembra como eu disse a você antes? Que trair o caminho, trair a vida e abraçar o desvio do caminho é trair a nós mesmos, é trair a nossa identidade, porque passamos a viver de forma que não fomos pensados e criados para viver. Quando abraçamos o caminho que é Jesus, quando vivemos concordando com o caminho que é Jesus Cristo, nós estamos naturalmente vivendo o que é natural. À medida em que fazemos isso, vivemos a natureza, vivemos aquilo que fomos criados para viver. Lá na primeira carta de João, na Bíblia, 1 de João capítulo 1, versículo 9, tem um texto bíblico muito conhecido. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essa ideia de confessar, a palavra confessar ali em João, ela é literalmente a palavra concordar. Confessar o que fazemos de errado não é simplesmente dizer, olha, eu estava errado, eu reconheço que estou. Não. Mas é dizer, eu estava errado, agora eu concordo com esta afirmação que antes eu discordava. Confessar diante de Deus, em Cristo, os nossos pecados, é dizer, eu concordo com Deus, eu concordo com o caminho que é Jesus e eu quero viver em concordância com essa natureza que Jesus me fez para viver. Isso é, à medida que estamos no caminho, viver naturalmente o que é natural.
Olha como Stanley Jones ora sobre isso. Ó meu Deus, estou começando a ver que quando estou em Ti e em Teus propósitos, estou no caminho que a vida intentou para mim. Percebe? Quando Te aceito, aceito a vida. Faço isso com alegria, pois quero viver e viver plenamente. Amém. Olha como ele afirma para nós hoje. Não lutarei contra a vida. Eu me renderei à vida e deixarei que ela me tenha. Quando você está no caminho que é Jesus, você para de viver construindo uma realidade para você e você passa a viver fluindo a realidade que Jesus criou para que você viva a natureza da sua existência. Espero que essa devocional tenha te abençoado como me abençoou e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.